Olá! Hoje a gente vai falar sobre algo que, olha, usamos todo dia sem nem pensar direito: a água. Mas a ideia aqui é justamente repensar essa relação. Vamos descobrir como é possível dar uma segunda vida para cada gota e, mais interessante ainda, revelar o tanto de água que está escondido em tudo que a gente consome. Bora lá? Então, para começar, uma pergunta. Pensa aí rapidinho. 1 quilo de papel, aquele papel comum que a gente usa para tudo. Quanto de água será que vai para produzir só isso? Parece uma pergunta simples, né? Mas é a chave para a gente começar a entender um consumo de água que é, bom, praticamente invisível. Pois é, a resposta pode surpreender. A gente está falando de algo entre 20 e, pasmem, 250 litros de água. 250 litros. E olha, isso é só o papel. Quase tudo que a gente usa tem o que a gente chama de pegada hídrica oculta. É por isso que é tão importante a gente conversar sobre soluções mais inteligentes. E é aí que entra a nossa conversa de hoje. A principal solução que a gente vai explorar é exatamente esta: dar uma segunda vida para a água. E não é só sobre economizar, sabe? É sobre criar um ciclo mais esperto, mais sustentável. Ok, primeiro ponto importante. Tem uma diferença grande entre reutilização e reuso. Parece a mesma coisa, né? Mas não é. Reutilizar é algo mais simples, tipo pegar a água da máquina de lavar roupa e usar para lavar o quintal. Funciona. Agora, o reuso, que é o nosso foco aqui, é um processo mais sofisticado. É algo planejado. A água é tratada para atingir um padrão de qualidade certinho para um novo uso bem específico. Dentro do reuso, a gente tem o reuso direto. Como o nome já diz, é direto. Pensa assim, a água sai de uma estação de tratamento de esgoto e, em vez de ir para o rio, ela vai, por exemplo, direto para uma fazenda irrigar a plantação, ou para uma indústria para resfriar máquinas. É um caminho sem desvios, totalmente planejado. E aí tem também o reuso indireto. Aqui a coisa é um pouco diferente, porque a natureza entra na jogada como uma parceira. A água tratada devolvida para um rio, por exemplo. Aí, o próprio rio ajuda a purificar essa água ainda mais naturalmente. Lá na frente, mais para baixo no curso do rio, essa água é captada de novo. E o mais curioso é que muitas cidades já fazem isso e a gente nem se dá conta. E as vantagens? Olha, são muitas. Fazer o reuso da água ajuda a usar os recursos hídricos de forma mais sustentável, claro, diminui a poluição que vai para os nossos rios, faz com que a gente guarde água potável, aquela de altíssima qualidade só para o que é essencial mesmo. E na agricultura o negócio é impressionante. Pode aumentar a produtividade e até diminuir a necessidade de fertilizantes. É bom para todo mundo, para o meio ambiente e para o bolso. Tá, mas na prática, onde essa água de reuso é usada? A gente vai ver que as possibilidades são bem maiores e mais comuns do que a gente imagina. Olha só que interessante. Nas cidades, essa água pode ser usada para irrigar parques, para fontes, para lavar a frota de ônibus e até na descarga do banheiro. Já na indústria, é ótima para resfriar equipamentos, para caldeiras. E no campo, na agricultura, o potencial é enorme. Dá para irrigar plantações inteiras, usar na criação de peixes. É muita coisa. E sabe o que é legal? O reuso não é só coisa de grande indústria ou cidade. Dá para começar em casa. Um sistema para captar água da chuva, por exemplo, é reuso puro. É super simples. A calha pega a água, uma telinha tira as folhas e outras sujeiras maiores, a água vai para uma cisterna e pronto. Dependendo do que se vai fazer com ela, um tratamento básico já resolve. É uma tecnologia super acessível e que faz uma diferença danada. Claro que quando a gente fala em usar água que já foi usada antes, sempre bate aquela dúvida, né? Mas isso é seguro? E a resposta curta é sim, é seguro. A ciência por trás disso é muito séria e bem estabelecida. Vamos entender rapidinho como essa segurança é garantida. O primeiro passo para garantir a segurança é, antes de tudo, entender quais são os riscos. Os especialistas mapeiam tudo. Por exemplo, se a água vai para a agricultura, o principal risco é contaminar o alimento. Se vai ser usada para lavar uma praça na cidade, o risco é o contato das pessoas com essa água. Então, para cada uso, um olhar diferente. Entender o risco é o começo para poder controlar. E é aqui que está o pulo do gato para a segurança, o sistema de múltiplas barreiras. Pensa numa corrida de obstáculos. Para alguém ficar doente por causa dessa água, um micro-organismo perigoso teria que vencer essa corrida toda. Primeiro, ele tem que sobreviver ao tratamento. Depois, sobreviver no ambiente. Aí uma pessoa teria que entrar em contato com uma dose muito alta dele. E, por fim, essa pessoa ainda teria que ser vulnerável à infecção. Cada uma dessas etapas é uma barreira. O trabalho da ciência e da engenharia é fortalecer cada barreira dessa, o que torna a chance de algo dar errado mínima,
muito, muito baixa. Beleza. Então já entendemos o que é o reuso. Agora, vamos dar um passo além e falar de um conceito que, olha, muda totalmente o jeito que a gente enxerga as coisas que a gente consome. É a tal da pegada hídrica oculta. E para a gente entrar nesse assunto, vamos de novo com uma pergunta. Pensa no almoço. De um lado, 1 quilo de carne bovina. Do outro, 1 quilo de batatas. Qual dos dois será que precisou de mais água para chegar no prato? A resposta é, bem, é daquelas de cair o queixo. Olha, os números são gigantes. Para produzir 1 único quilo de carne, a gente está falando de, em média, 15.500 litros de água. 15.500. Para se ter uma ideia, isso é mais de 17 vezes o que se gasta para produzir a mesma quantidade de batatas. Isso é pegada hídrica na prática. É água que a gente não vê, mas que foi usada em toda a cadeia de produção. E essa pegada hídrica total é dividida em 3 cores, digamos assim. A primeira é a água azul. Essa é fácil de entender. É a água que a gente tira direto de um rio, de um lago ou de um poço subterrâneo para usar, seja para irrigar uma lavoura ou num processo industrial. É a água que a gente vê sendo bombeada e usada. Depois vem a água verde. Essa é a água da chuva que fica armazenada ali na terra, na umidade do solo, e que as plantas usam para crescer. Na agricultura, essa água verde é importantíssima e muitas vezes é a maior parte da pegada hídrica de um produto agrícola. E, por último, a água cinza. Essa aqui é talvez a mais curiosa. Ela não é a água usada diretamente, mas sim o volume de água limpa que seria necessário para diluir a poluição gerada na produção de algo. É uma medida do impacto da poluição na água, ou seja, é a pegada hídrica da poluição. Tá, e por que saber de tudo isso é importante? Porque o conceito de pegada hídrica dá para a gente uma medida, uma linguagem comum, litros por quilo, para a gente entender e gerenciar o nosso impacto. Ajuda as pessoas a fazerem escolhas mais informadas e ajuda as empresas a verem onde elas podem ser mais eficientes. Isso pode até criar selos, certificações para produtos que usam a água de um jeito mais inteligente. No fim do dia, tudo isso, reuso, a pegada hídrica, está conectado com um objetivo muito maior, que está lá na Agenda 21, um compromisso global, que é o de garantir que todo mundo no planeta tenha acesso a água de boa qualidade, mas sem destruir os ecossistemas. E essas ideias que a gente conversou aqui são ferramentas poderosíssimas para a gente chegar lá. Então, fica aqui a reflexão final. Agora que a gente consegue ver essa pegada hídrica que antes era invisível, o que muda? Como saber disso pode transformar as escolhas do dia a dia, a forma como as indústrias produzem e até as políticas dos governos? A resposta, de certa forma, começa com a gente. Valeu por acompanhar!